Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu quero tratar sobre não tenho ouro nem prata. Quero trazer duas passagens específicas sobre esse assunto. Em Atos 3, a partir do versículo 1 está escrito: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração à nona, e era carregado um homem coxo de nascença, a qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que entram no templo, pediu-lhe que lhe dessem esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E eles olhavam atentamente, esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhes Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. Nisso, tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé. E começou a andar, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como que estivera sentado a pedir esmolas à porta formosa do templo. E todos ficaram pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Eu acho essa uma das passagens mais tremendas da Bíblia, porque eles acabaram de estar cheios do poder do Espírito Santo de Deus pelo Pentecoste, e na jornada de oração se deparam com essa situação. E Pedro e João dão um ensinamento maravilhoso sobre visão de reino, algo que tem que ser muito bem discutido e compreendido. Reino de Deus. Eu quero destacar alguns pontos importantes nessa passagem, desse devocional. O primeiro ponto importante é que o reino de Deus consiste em poder de Deus. É o poder para transformar uma vida, é poder para modificar uma circunstância e uma situação, muito além de ouro e prata. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19, está escrito: Em breve, porém, irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Você vê que naquele momento não houve nenhum discurso, não houve uma metodologia, houve a manifestação do poder de Deus para mudar a circunstância daquela pessoa que estava naquela situação. Realmente, nós precisamos clamar por esse período de poder de Deus, para transformar vidas, ambientes, cidades, locais. A unção de Deus sobre a vida de Pedro e João desencadeou um milagre na vida daquele aleijado. Uma coisa interessante que nota-se nessa passagem: aquele homem estava em uma posição que pedia esmola, e possivelmente ele pedia e baixava a cabeça, ele nem olhava para as pessoas, pois estava fora da posição. Ou como um amigo meu de Boituva costuma dizer, o profeta Paulo, ele estava desalinhado. Aquele homem estava desalinhado, a posição, o mundo, o peso, aquela circunstância já estava cabisbaixo. Ele pediu, porque se Pedro e João pediu para que olhasse para eles, ele estava pedindo de cabeça baixa quando via as pessoas passando. Então, o mundo quer as pessoas de cabeça baixa, desacreditada nas mudanças. E os discípulos pediram, no versículo 4, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E aqui é tremendo, porque aqui já começa a desencadear um milagre, porque naquela posição ele, deitado, aleijado, teve que olhar para cima. E todas as vezes que nós olhamos para cima com fé, esperando algo, acontece o que está escrito em Salmo de número 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. Então, aquela posição dele já começou a desencadear que tudo que nós precisamos em alguma circunstância da nossa vida é começar a mudar a posição, mudar o nosso raio de visão, acreditar que as coisas podem ser diferentes, E nós vemos que não está só relacionado ao aleijado, porque nós temos uma passagem também relacionado a que o reino não está baseado em ouro e em prata, é do jovem rico.
em Mateus 19, dos versículos 16 ao 26, um jovem rico se aproxima de Jesus, querendo saber como ele poderia herdar a vida eterna, dizendo que Jesus era bom. E ainda Jesus falou, bom é Deus. E fala para ele o que era necessário, né? Seguir os mandamentos, não furtarás, não matarás, honrará teu pai e tua mãe. Deu uma síntese do cumprimento dos mandamentos que era para herdar a vida eterna, né? E o jovem rico diz, não, eu faço tudo isso, eu faço tudo isso. Então, tipo assim, não, eu me garanto, então eu também tenho direito a essa vida eterna. Aí Jesus coloca ele em xeque. Por que eu estou falando essa passagem do aleijado pedindo esmola e do jovem rico que tinha ouro e prata? Porque o reino de Deus não está baseado em ouro e prata, está baseado em posicionamento. Tudo que Jesus pediu para ele foi um posicionamento. Falou, então você faz tudo isso? Então vende tudo que você tem e dê aos pobres, socorre aos pobres. Naquele mesmo instante o jovem rico se entristeceu e deu as costas para Jesus. Porque o coração dele estava naquela autossuficiência, naquela garantia de ouro e prata, né? Eu quero trazer nesse breve devocional de que o poder de Deus é que vai fazer a mudança na nossa vida. Tudo que aquele jovem precisava, tanto quanto o aleijado como o jovem rico, necessitam de uma mudança de postura de vida, né? O aleijado era olhar para cima e reconhecer e se posicionar quanto aquilo que Deus tinha a fazer através da vida dele. O jovem rico abandonar a autossuficiência e se humilhar a Jesus Cristo. Mas Deus é tremendo, porque no final de Mateus, no versículo 26 de Mateus 19, Jesus fala, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Em relação do rico também alcançar a vida eterna, se desprendendo daquilo que é ligado muito aqui nessa terra, né? O importante é saber que o trabalho de um discípulo, seja para um aleijado, seja para um jovem rico, é estender a mão, né? Lembre-se que aquele aleijado, eles estenderam a mão e levantaram ele. E muitas vezes a pessoa também na sua autossuficiência precisa ser tirado dessa posição, né? E ele já é o contrário, ele precisa se humilhar na presença de Jesus para alcançar a vida eterna. Mesmo porque as mãos de Deus sempre vão estar estendidas para nos socorrer. Em Isaías 59, versículo 1 está escrito, eis que as mãos do Senhor não estão encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Todo aquele que der ouvido às palavras de Deus, aos direcionamento daquilo que Deus tem a fazer, ele vai alcançar misericórdia, ele vai alcançar a vida eterna, porque o foco não é ouro nem prata. Não que seja importante, é importante que nós tenhamos supridas as nossas necessidades, mas o foco não é ouro e prata, mesmo porque o ouro e a prata é tudo dele, né? O poder de Deus dará força aos pés cansados e mudará a situação de muitos que estão desalinhados do projeto de Deus, né? Porque muitas vezes a pessoa tem riquezas, tem um monte de coisa, mas não encontrou paz que só Deus tem para dar aos nossos corações, né? Às vezes está parado, aleijado, não está conseguindo caminhar, ou está caminhando na autossuficiência e não está entendendo que o propósito de Deus é um propósito de reino, é um propósito eterno, é a eternidade com Ele, né? Para finalizar toda essa loucura por ouro e prata, a Bíblia é bem clara em relação ao ouro e à prata. Em Ageu capítulo 2, versículo 7 e 8 está escrito, abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Colossenses 1:16, tudo por Ele e para Ele, todas as coisas são dele. O que nós precisamos é nos alinhar, seja da situação mais difícil, mais humilhante, como aquele aleijado pedindo esmola, ou de uma autossuficiência com as coisas materiais supridas, mas sem reconhecer o poder da vida eterna. É necessário
no alinhamento do propósito de Deus para as nossas vidas. Pega a visão do canal do Guerreiro e se alinhe com os propósitos de Deus para a tua vida.